Se você acha que o Irã vai assinar o acordo e cumpri-lo tranquilamente, esqueça. Não é questão de boa vontade, e sim de lógica de guerra. Hoje vou explicar por que Teherã não pode agir de outra forma, a não ser bom, digamos assim, enganar, certo? Quais são as 3 direções em que ele vai atacar e por que, na verdade, estamos novamente entrando no caminho da guerra? Mesmo enquanto se fala sobre paz. Conversas sobre paz e a preparação para uma nova escalada da guerra acontecem ao mesmo tempo, e uma coisa não anula a outra. Isso pode soar estranho, eu entendo, mas na lógica do que está acontecendo, isso é natural, eu diria até inevitável. Aliás, vocês se lembram do Dr. Fauci, que aqui foi chamado, sem brincadeira, de Dr. Morte? Lembram como o Biden, ou melhor, as pessoas ao redor do Biden, que realmente governavam o país em vez dele, no último dia antes de sair, assinaram para o Fauci uma espécie de indulgência, o que aqui chamamos de perdão presidencial, que sim o deixava sem poder ser condenado por tudo o que ele fez. Até a data em que esse papel foi emitido, até o último dia do Biden no cargo, ou seja, pois bem, eu tenho uma notícia muito boa para vocês. Fauci pode não ser tão intocável quanto ele pensava e quanto quiseram torná-lo. Essa é uma notícia muito boa, obrigado ao senador Rand Paul, vou falar sobre isso um pouco mais tarde. Hoje vamos analisar a lógica do Irã como um país encurralado que não tem resposta militar aos Estados Unidos apenas assimétrica, ou seja, 3 alvos específicos que Teherã vai continuar atacando, enquanto Israel e os Estados Unidos já estão fazendo uma lista de alvos para agir preventivamente para o próximo ataque, o que está acontecendo com o Império Iraniano. Influência no Iraque, no Líbano, em Gaza, bom, aos poucos, mas todo dia, né, o que também é bom. E separadamente, o jogo duplo da sua querida Rússia, que em palavras apoia o Irã, mas na prática só extrai e vende petróleo, acredite se quiser, para o próprio lucro. Não importa quem sofra com isso ou o quão ruim seja para alguém. Hoje no programa, o que a América revelou sobre seu Partido Democrata enquanto o mundo olhava para o Irã, a maior operação policial da história do país e fraude na área da saúde. Fraude, uma história específica de como roubavam dos idosos, das crianças, dos autistas e até dos falecidos. Uma história de Nova York com um programa de 10 bilhões que foi desviado bem debaixo do nariz do próprio Estado, e o Estado fingia que não percebia, virava o rosto, sim. Durante o governo dos democratas, ninguém falava disso, mas agora tudo desmoronou. Bem, vamos começar com a lógica fria da guerra, sem moralização. Contra o Irã está sendo travada uma guerra agora, militar, econômica e de inteligência. Teherã não tem uma resposta militar simétrica. Fisicamente, ele não pode desferir contra os Estados Unidos ou Israel um ataque de força comparável ou causar danos de magnitude semelhante. E quando um dos lados do conflito não tem a possibilidade de responder militarmente, mas sente uma necessidade aguda de mostrar que não se rendeu, ele parte para a maximização do dano onde pode causá-lo. Isso não é uma justificativa, é apenas a mecânica. Coloque no lugar do líder iraniano praticamente qualquer governo que tenha sido encurralado da mesma forma. É muito provável que ele agisse de maneira muito semelhante. Esperar que uma parte que está sob a mira de uma arma haja de forma honesta, sim, de acordo com as regras, sim, mas isso é no mínimo ingênuo e assim por diante. Vamos mergulhar no tema urgente da guerra. E mais tarde vamos falar sobre os democratas, sobre as falcatruas que eles fizeram. Fizeram mesmo, sobre como eles encobriam uns aos outros. Encobriam mesmo. Incluindo o famoso e tristemente célebre Dr. Fauci, que achava que era intocável. Agora ele já não pensa assim. E agora vamos ao Golfo Pérsico e sua influência sobre o mundo inteiro. Da lógica do Irã, derivam 3 fundamentos concretos. A primeira frente é aquela em que o Irã continuará atacando, independentemente do que esteja escrito e assinado no papel. O primeiro é o Estreito de Hormuz, por onde o petróleo passa, flui, rasteja. Isso é um fato confirmado, não previsão. Desde o início da guerra, dezenas de ataques a petroleiros e navios no estreito foram registrados. O Irã minou as águas, atirou em navios e exigiu pagamento pela passagem, mesmo quando as partes formalmente concordaram em abrir o estreito. No dia 20 de junho, o Irã voltou a declarar o fechamento do estreito, acusando Israel de violar o acordo.
Uma acusação que as autoridades americanas imediatamente negaram publicamente. Israel nunca foi parte desse acordo. Ou seja, não pode ser considerado parte que descumpriu algo que não assinou. Mas para o Irã isso não importa, certo? Ele aproveita qualquer pretexto possível. E quem pode, como se diz, atirar neles por isso, nesse sentido? O que jogam lá? Tomate. Que tipo de tomate? Ah, bem, cozido, não cozido, podre. Isso, tomate podre, né? Estragado, no geral. Segundo, acho que me confundi com os tomates. Bombardeios de petróleo podre, é isso, né? Tomates podres que jogam. Segundo, então, bombardeios de campos de petróleo. Isso é algo que o Irã pode fazer. E da infraestrutura energética, isso nos países do Golfo Pérsico. Também é um fato confirmado. Mísseis e drones iranianos atingiram alvos no Bahrein, no Kuwait, no Catar, nos Emirados, na Arábia Saudita durante toda a guerra, incluindo instalações de refino de petróleo nas ilhas do Líbano e da Síria. A Guarda Revolucionária Islâmica alertou que a expansão do conflito pode elevar o preço do petróleo a $200 por barril. Ou seja, o Irã está usando diretamente a ameaça à infraestrutura energética do Golfo como uma ferramenta de pressão. Como dizem, use o que tem. Terceiro ponto, a população civil de Israel. Centenas de foguetes e drones foram lançados contra cidades israelenses desde o início da guerra. Isso também não é uma hipótese, mas um fato registrado, por assim dizer, tudo está documentado. Isso é uma prática que já aconteceu. Daí se tira uma conclusão simples. Israel e os Estados Unidos, agora na verdade, são obrigados a elaborar uma lista de alvos para ataques preventivos, exatamente nessas 3 direções. Não porque querem escalada, mas porque entendem que, se não atacarem esses pontos primeiro e não destruírem a capacidade do Irã de atacar lá, os ataques acontecerão de qualquer jeito. Em outras palavras, quanto mais ativa é a diplomacia no papel, mais intensa é a preparação paralela para neutralizar exatamente esses 3 vetores de ameaça por meios militares. Esse é exatamente o paradoxo sobre o qual falei no início, certo? Conversas sobre paz e preparação para uma nova rodada de guerra acontecem ao mesmo tempo. Uma coisa não cancela a outra. E agora, o que vale a pena? Vale a pena lembrar disso acima de tudo neste vídeo. Um pouco mais tarde vou contar para vocês como exatamente aos poucos, literalmente pouco a pouco, mas todos os dias, está desmoronando o que costumam chamar de império de influência iraniano. No Iraque, no Líbano, em Gaza. Notícias isoladas parecem, bem, insignificantes, né? Mas se você juntar todas elas, digamos, em um mês, o quadro é impressionante. É realmente fascinante observar o desmantelamento e o fim de um império em tempo real. Bem, o Iraque, por exemplo, você pode perguntar sobre o que estou falando. Vamos começar pelo Iraque. A administração Trump abertamente vinculou a cooperação militar e o financiamento de Bagdá, ou seja, do Iraque, a ações concretas contra o grupo pró-Irã. Muitos desses grupos estão oficialmente registrados no orçamento estatal do Iraque e integrados ao aparato de segurança do país, mas na prática não estão sob o controle do governo. O governo iraquiano decidiu que o dinheiro americano é um argumento muito convincente, então, aproveitando o enfraquecimento do Irã, eles passaram ao ataque. E isso é um bom sinal de que eles veem o Irã como o lado perdedor nesse conflito. E foi nesta semana que aconteceu algo que há apenas um ano parecia absolutamente impensável. 2 das mais influentes facções pró-Irã do Iraque, a Saïb al-Haq e seus aliados, declararam que começaram a entregar suas armas às autoridades iraquianas. Criaram uma comissão para inventariar combatentes e equipamentos. Nem todos. Ou seja, a Kataib Hezbollah, uma organização conhecida e menos conhecida para mim, a Harakat al-Nujaba, recusaram-se a se desarmar, apelando à soberania e à presença de tropas estrangeiras. Mas o próprio fato de que parte das grandes formações pró-Irã aceitou se desarmar é uma rachadura que seria impossível imaginar há apenas uma semana. E o Iraque atacou com toda a sua força aqueles que não concordaram em se desarmar. Seus quartéis generais dizem que os combatentes estão morrendo, que os equipamentos estão explodindo. Já é o 5º dia, aliás, exatamente o mesmo tempo que dura o ataque curdo a Aqsir dentro do próprio Irã, está acontecendo uma verdadeira guerra de extermínio contra as forças pró-Irã no Iraque, no Líbano. O exército israelense é metódico, meticuloso, sem pressa, continua avançando no sul do país. E, de acordo com as informações disponíveis, já chegou às proximidades de várias localidades-chave.
Aliás, um dos comandantes seniores de inteligência do Hezbollah foi morto. Ali Musadagdu foi encontrado e eliminado. Esse é o homem que, na época, organizou um ataque que tirou a vida de 5 militares americanos no Iraque. Segundo informações, finalmente, em junho, o Hezbollah fechou a maioria de seus campos de treinamento e instrução. A organização está fisicamente perdendo a capacidade de treinar novos combatentes. Por que não há novos combatentes? Bem, há poucos loucos. Todos eles são mortos, são atingidos. Ou seja, quando dava para ganhar muito dinheiro sem esforço, só andando de carro, atirando para o alto, ou quando ninguém respondia aos tiros, isso é uma coisa. Quando respondem a você e te matam, isso é completamente diferente. Em 26 de junho, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou um acordo quadro entre Israel e Líbano, com a mediação americana, que exige que o Hezbollah entregue as armas e saia do sul do país. Por enquanto, do sul. A própria liderança do Hezbollah rejeitou esse acordo, mas em 30 de junho as partes concordaram em criar um comitê para encerrar a guerra. Vocês sabem, senhores, eu estou em Israel há muito tempo. Me contaram como era antes da guerra entre Israel e Líbano, como eram amigos, como visitavam uns aos outros, como iam a Beirute. Eu contei sobre isso. Já o chamavam de lá é a pequena Paris, ou Paris do Oriente Médio e coisas assim. E como em um dia tudo acabou, todos esses anos. O Líbano depois daquele ataque, quando foi aquilo, né? Depois do ataque. Em 48, acho eu, se não me engano, né? Talvez 47, 48, provavelmente. Não reconhecia. Os israelenses queriam, os libaneses diziam, seremos os segundos a reconhecer vocês. Eles eram um país pequeno e temiam que fossem pressionados a seguir imediatamente Israel, né? Mesmo assim, eles tinham medo, foram capturados, foram humilhados, foram mortos, mudaram completamente a vida deles. Eles sonhavam em voltar a ter relações normais com Israel. Pela primeira vez em anos, sentaram-se frente a frente, abertamente, na presença dos Estados Unidos e disseram: precisamos acabar com essa confusão. Vamos tentar juntos expulsar o Hezbollah do território do Líbano. O Hezbollah diz que não vai se desarmar, mas na prática perde território, comandantes e infraestrutura de treinamento dia após dia. Mas o mais engraçado não é isso. O mais engraçado está mesmo é na Rússia, porque aqui está acontecendo um verdadeiro jogo duplo. Eles simplesmente dizem uma coisa e fazem outra. Graças a Deus, às vezes dizem coisas ruins, mas agem bem, e nem sempre quem fala bem age mal. E a Rússia é simplesmente isso, é o grande destaque, sim. Em palavras, Moscou demonstra solidariedade com Teherã ao votar no Conselho de Segurança da ONU sobre a resolução que condena os ataques do Irã e de seus grupos aliados contra o Estado Árabe e seus habitantes pacíficos. Bem, a Rússia junto com a China se abstiveram, não apoiando a pressão sobre o Irã. Mas, de fato, a estratégia russa é extremamente egoísta. Enquanto a região está em turbulência, a Rússia simplesmente extrai e vende o máximo de petróleo possível pelo preço mais alto possível, obtendo o máximo de lucro com a guerra dos outros. Independentemente de como isso afeta o próprio Irã ou os preços mundiais. Para o Irã, é vantajoso que haja menos petróleo no mercado. Eles seguraram todo mundo, eles controlam, sim, o preço do petróleo sobe, mas nada disso. A Rússia não liga para isso. Ela extrai o máximo que pode e vende imediatamente. Vende. Ela não se importa nem um pouco, ou talvez não profundamente, mas de longe. A receita da Rússia com a exportação de combustíveis fósseis cresce a cada mês. Então, pelo que me lembro, a exportação por oleoduto aumentou algo em torno de 20 ou 22% e o carregamento no porto de Ust-Luga, se não me engano, cresceu 50%. Ou seja, os caras estão realmente curtindo a vida? Os analistas da Escola de Economia de Kiev, aliás, apontam diretamente no cenário básico a continuação do conflito no Oriente Médio. A receita do petróleo da Rússia em 2026 pode aumentar de 158 para mais de 200 bilhões de dólares, ou seja, uau! Então, bem, 160, 200, quanto que dá pra gente, né? 40, 20%. A Rússia quer esse dinheiro apenas para matar o máximo de ucranianos possível. Então não se deixem enganar pela retórica sobre solidariedade fraterna com Teherã. Moscou, nessa história, está jogando exclusivamente em benefício próprio. Para ela, o Irã não é aliado, só uma fonte conveniente de preços altos para seu produto, mesmo prejudicando Teherã.
Quanto mais guerra houver no Golfo Pérsico, mais o Kremlin gosta disso. Isso é bom para o Kremlin, se eu entendi corretamente a palavra garno. Então, vamos juntar o quadro todo. O Irã objetivamente não pode e não vai cumprir honestamente certos acordos. Porque toda a sua estratégia de negociação se baseia em uma coisa: ganhar tempo, conseguir acesso ao dinheiro congelado. Continuar causando o máximo de dano em 3 frentes: no Estreito, na infraestrutura de petróleo do Golfo e na população civil de Israel, enquanto isso for fisicamente possível. E é por isso que Israel e os Estados Unidos estão preparando listas de alvos para ataques preventivos, como eles dizem, ataques preventivos. Exatamente nesses 3 vetores. E, paralelamente, independentemente do que acontece nas negociações. Dia após dia, toda a arquitetura da influência iraniana na região está desmoronando. No Iraque, a milícia entrega as armas. No Líbano, o Hezbollah perde territórios e comandantes. A Rússia, ao invés de ajudar de fato, apenas lucra com a desgraça dos outros. Esse é o real retrato da situação. Muito mais complexa e muito menos clara do que os belos títulos sobre uma paz iminente e o ataque ao nosso amigo, e coisas do tipo. Aliás, todos os novos vídeos, todos os artigos curtos e meus comentários pessoais em tempo real estão no canal do Telegram, que tem o mesmo nome do canal Aget no YouTube, Livan Weinstein US. O link está abaixo deste vídeo. Inscreva-se para não perder nada, porque os acontecimentos mudam mais rápido do que saem esses vídeos informativos. Sim, o cenário não é simples. Um império construído sobre o medo e guerras por procuração raramente desmorona de forma bonita e de uma só vez. Não é assim, bum, e desmoronou. Não, isso tudo está acontecendo, de forma terrivelmente lenta e etc. Mas preste atenção no principal. Ela realmente está desmoronando, passo a passo, dia após dia. No Iraque, no Líbano, no próprio Irã, e o lado que está desmontando sistematicamente e pacientemente o sistema de influência de outro, está objetivamente em uma posição muito mais forte do que o lado que tenta manter esse sistema a qualquer custo, incluindo enganar seus próprios parceiros de negociação. O tempo nessa história não está a favor de Teherã. Não importa o que eles pensem. Agora vamos passar para os Estados Unidos e para os jogos políticos que todos os lados estão jogando antes das eleições de novembro. No dia 23 de junho, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou os resultados da maior operação contra fraudes médicas da história do país. Acusações foram feitas contra 455 pessoas, incluindo 90 médicos e outros profissionais de saúde. Parte deles veio para os Estados Unidos de territórios da antiga URSS. No valor total de mais de 6,5 bilhões de dólares em reivindicações falsas. Estão envolvidos 56 distritos federais, 45 estados e territórios. E um número recorde de 50 divisões regionais de combate à fraude no sistema Medicaid, ou seja, literalmente todos os estados ao mesmo tempo. Bens foram apreendidos. Ativos físicos, tipo carros, dinheiro em espécie, carros de luxo, joias, no valor de 182 milhões de dólares. Esse é o primeiro passo. Alguns dos envolvidos foram até capturados ao redor do mundo e trazidos para os Estados Unidos do Chipre do Norte, da Estônia, das Filipinas. A busca aconteceu no mundo todo. Quem fugiu para a Rússia ou China segue livre. Os outros foram presos e extraditados. Agora vamos aos detalhes, porque é justamente ela que mostra todo o cinismo do que está acontecendo. Na Califórnia, no meu estado, o dono de uma empresa de cuidados paliativos. Bem, esse é o tipo de serviço que essas empresas prestam. Inclui cuidar de pacientes terminais. Os cúmplices dele foram acusados de fraude de 27 milhões e 700 mil dólares em uma pequena empresa de cuidados paliativos. O esquema era assim. Eles pagavam propina para funcionários de funerárias, para obter informações sobre pessoas que haviam falecido recentemente. E então, bem, lá tinha todas as informações, número do seguro social, endereço, tudo mais. E então eles cobravam por assistência, cuidados paliativos, sim, prestados a essas pessoas que já tinham falecido. Como você pode imaginar, ninguém os desenterrava dos túmulos, ninguém prestava essa assistência, ou seja, eles já estavam mortos no momento em que recebiam isso. Me desculpe por estar rindo. Não estou rindo dos mortos, como você pode entender. Paralelamente, eram publicadas, ou melhor, fabricadas fichas médicas falsas para enganar, caso viessem fiscalizar. Estou conferindo. E os fiscais não vinham.
Em Nova York, foi desmantelado um grupo de 8 pessoas acusadas de fraude no valor de 38 milhões de dólares, através de uma rede. Bem, eles chamam isso de centros diurnos para adultos, mas nós chamamos de creches para adultos. Os criminosos pagavam subornos para obter dados pessoais de potenciais pacientes e depois emitiam faturas supostamente por serviços prestados a centenas de pessoas por dia. Eles vinham até nós e íamos até eles. Mandávamos carros buscá-los, oferecíamos comida, bebida, medíamos pressão, fazíamos canto, dança e chamávamos médicos. Bem, em geral, em locais onde fisicamente era impossível atender 10 ou 15 pessoas, eles registravam centenas ao mesmo tempo. Em Lenos, o acusado emitia faturas para o Medicaid por 500 horas de serviços de consulta e terapia por dia. Mais uma vez, faturas de 500 horas por dia. Ele, pessoalmente, não é que fossem 25 pessoas, ele sozinho, só ele, fazia 500 horas por dia. Ele trabalhou assim por muitos anos. E ninguém percebeu isso. Então, senhores, se alguém acha que isso é fisicamente possível, por favor, escreva nos comentários. É isso. Eu nem quero comentar sobre isso. Nenhum órgão regulador jamais o verificou, embora todos tenham computadores. Talvez ele tenha pago bem para fazer em vista grossa. Fechavam os olhos. 500 horas todos os dias. Muitos anos. Com os 27 milhões roubados, ele abriu contas em corretoras, sua própria concessionária de carros de luxo, comprou imóveis, joias, relógios caríssimos, vários pares. Ele foi pego no aeroporto ao tentar deixar o país. Esse é um assunto delicado à parte, um assunto delicado. Isso é terapia para crianças com autismo. Aqui, por exemplo, desde 2009. De 2009 até 2024, os gastos do Medicaid, que é um programa de assistência médica para a população, com a chamada terapia comportamental aplicada para autistas, de repente aumentaram em 403%, de repente. Esse é o segmento de crescimento mais rápido do programa, e ninguém entende direito por que ou de onde veio. É difícil saber o volume exato necessário para cada criança, mas 404%, mais 10, mais 5, mais 8, mais 3. Deveria haver uma redução, teoricamente, certo? Cuidam bem, tem mais alguma coisa lá? Não, aumentou em 403%. Isso é o que chamam nos Estados Unidos de empresas desonestas, bem pilantras. Eles se aproveitaram disso porque por algum motivo ninguém os fiscalizava. Fundos inteiros eram organizados, as pessoas investiam todas juntas e abriam essas empresas de cuidados para autistas. Mas não havia nenhum autista lá, só existia a empresa, o espaço físico. Havia alguém lá dentro responsável pela inspeção que confirmava que estava tudo certo. Quem era essa pessoa? Quem? Talvez isso já seja conhecido, eu não sei. Ou talvez isso será esclarecido durante o julgamento. Essa é a principal questão de todas. E, finalmente, Nova York. Nova York. Uma história complicada à parte. O Ministério da Justiça entrou com uma ação contra as autoridades estaduais e sua empresa pública, que, veja bem, se chama Parceria Pública, acusando-os de organizar uma licitação fraudulenta, como resultado da qual uma única empresa obteve o controle do programa de cuidados domiciliares para pessoas com deficiência no valor de 10 bilhões de dólares. Como isso poderia acontecer, não é? Não são centenas, sabe, centenas de empresas que pegam uma parte, não, mas uma só, sem a participação de mais ninguém como concorrente. Desde então, a empresa vem aumentando os lucros às custas dos contribuintes por anos e as autoridades estaduais fecham os olhos para isso, embora naturalmente saibam das violações do contrato desde o início. O que você acha? Por que ninguém parou essa fraude? 10 bilhões de dólares. Escreva nos comentários o que você acha. Ninguém sabia? Ou foi outra coisa? Agora sabemos que eles sabiam. Aliás, simplesmente ninguém se importava. Ou havia outro motivo? Separadamente, nesta mesma semana, o controlador de Nova York e o procurador-geral do estado anunciaram a descoberta de uma rede de clínicas oftalmológicas falsas. Vocês vão gostar agora. Maxim Greenberg, um nome curioso para um americano, organizou 8 empresas sob o nome EEPIC, que emitiam faturas para o Medicaid.
Bem, o programa médico cobrava por operações oculares que fisicamente nunca aconteceram. Bom, pelo menos ele não fazia essas operações. Conheço médicos que realizavam essas operações mesmo sem necessidade. Foram roubados então um pouco mais de 9 milhões de dólares gastos em mansões em Nova Jersey. Uma certa quantidade de joias médicas, joias e uma coleção de carros Audi, Bentley, Porsche, Lamborghini. Isso são apenas aqueles 9 milhões que vocês discutiram. Não se sabe quanto mais Maxim pagou pelo silêncio e para quantas pessoas ele pagou. Talvez para alguém com o mesmo histórico? Senhoras e senhores, vamos em frente. A principal questão deste episódio, aquela que deve ser feita em voz alta e sem medo de responder. Por que isso só está vindo à tona agora? Os esquemas de que falamos claramente não foram construídos em uma semana. Anos. Anos de anomalias estatísticas óbvias, que era impossível não perceber. Como é possível aumentar de repente em 10 vezes os gastos com alguma coisa em um ano e não perceber isso? Em 403% em 3 anos e não perceber, né? Por que todos esses anos, enquanto o Partido Democrata controlava Washington e a maioria dos estados mencionados, nada disso vinha à tona em massa? A resposta é óbvia. Pelo visto, parte do dinheiro roubado vinha sendo desviada ao longo dos anos, retornando às estruturas do partido, por doações, empreiteiros ligados e conveniente falta de disposição política para investigar mais a fundo em seus domínios. Essa é minha interpretação do que ocorre, não um fato comprovado, mas para mim a lógica é simples. Enquanto o poder estava nas mãos de pessoas interessadas em não perceber o problema, as anomalias continuavam sendo apenas ruído estatístico. E quem presta atenção nisso? E o que descobriram? O que você acha? E agora, quando o governo federal realmente começou a investigar até estados democratas, tipo Nova York, de repente começaram a revisar suas próprias investigações e operações. Por quê? Bom, eu vou dar a minha opinião e você dá a sua. Porque ficaram com medo de que os federais pegassem eles pelo colarinho. E você, não viu? Agora, o bônus prometido. Dr. Anthony Fauci, Donald, doutor da morte. 19 de janeiro de 2025, em seu último dia no cargo, o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden. Meu Deus, que bom que ele já é ex-presidente, concedeu ao Dr. Anthony Fauci um perdão total e incondicional por quaisquer infrações. Quer dizer, tipo, se ele matou uma secretária a caminho da Casa Branca, estrangulou, estuprou, esquartejou, mandou para si mesmo, comeu, mordeu, só não fritou ela, né? Não faz a menor diferença. Formalmente, se ele fez isso até 19 de janeiro de 2025, desde 2014, e eles só estavam interessados no período em que ele trabalhou diretamente para o Partido Democrata, de 2014 até 19 de janeiro de 2025, porque no dia 20 de janeiro Trump já se tornou presidente. Então preste atenção na formulação, uma formulação absolutamente notável. O perdão cobre apenas o que aconteceu até 19 de janeiro de 2025, ou seja, até Biden sair fisicamente da Casa Branca. É música para os meus ouvidos. Tudo o que Fauci disser ou fizer após essa data não está coberto pelo indulto. 18 de junho, em seu último dia no cargo, a diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, divulgou mais de 200 páginas de documentos e correspondências anteriormente confidenciais, dos quais, segundo ela, fica claro que Fauci manipulou a comunidade de inteligência russa, escondeu informações sobre a origem do vírus e mentiu ao Congresso. E, claro, sob juramento. Bem, lá em 2024, digamos, certo? Isso, no entanto, foi antes do término do mandato de Biden, o que significa que, teoricamente, está coberto por aquele mesmo indulto. Aliás, antes de Biden, nunca houve tais indultos. Eu, pessoalmente, verifiquei, parece que nunca houve. Os indultos eram por algo muito específico, tipo, por isso aqui reduzir a pena. Ou cumpriu 5 de 15 anos e disseram, tudo bem, já chega. Sempre havia motivos específicos. Às vezes havia motivos, às vezes eram positivos, às vezes, na minha opinião, totalmente errados. Bom, vai saber quem deu suborno para quem, né? Agora, teoricamente, tudo o que aconteceu até essa data está coberto pelo indulto. Mas depois o senador Rand Paul, que há anos buscava processar criminalmente Fauci,
o convocou com uma intimação judicial para novos depoimentos perante o Comitê de Segurança Interna do Senado. Fauci primeiro concordou em comparecer voluntariamente, depois recusou. E Paul, em 22 de junho, enviou a ele agora uma intimação judicial oficial. Agora ele já não pode mais se recusar. Se ele recusar, será levado à força, como dizem. O depoimento está previsto, se não me engano, ainda para junho, não é? Você acha que é início de julho, mas talvez não no dia 30? Agora vamos pensar. Pensem. Agora já estamos em julho, senhores. O que estou dizendo? Até o final de julho, não é? Pronto, é isso. Desculpem. É aí que está a armadilha. Se nessas novas audiências que vão acontecer agora, no verão de 2026, Fauci começar de novo a negar sob juramento aquilo que contradiz diretamente os documentos recentemente divulgados por Gabbard, essa nova mentira ao Congresso vai acontecer já depois de 19 de janeiro de 2025, ou seja, o perdão presidencial do Biden simplesmente não cobre isso. Fauci se vê diante de uma escolha sem uma boa opção. Ou ele mente de novo sob juramento e recebe um novo processo criminal que não é coberto por nenhum perdão, ou admite sob juramento que ele mentiu para o Congresso, violou leis, agiu contra decretos, ordens, instruções e coisas do tipo. O que também é, digamos assim, destrutivo para a reputação dele, mas ele vai sobreviver a isso. Mas isso abre espaço para novas ações judiciais. Aqui estão as duas opções. Isso é um grande problema para uma pessoa que durante tantos anos tentaram tornar intocável, porque ele é a chave para uma quantidade enorme de processos judiciais. Aqui está a resposta para uma pergunta feita durante anos. É possível responsabilizar aqueles que aparentemente estão protegidos tanto pelo sistema quanto pelo partido e pelos próprios indultos? Acontece que sim, é possível. A máquina democrata confiou durante anos que os seus não seriam entregues. E os problemas não são notados, simplesmente passam batido. Não importa o quão ruim isso seja para o país, não importa o quão terrível seja para as pessoas, o principal é que os seus não percam. E descobriu-se que basta realmente querer olhar, e tudo se revela praticamente sozinho. E essa é uma boa notícia não sobre política, mas sobre o próprio sistema. Ele ainda consegue se autocorrigir, mesmo que com grande atraso. Senhoras e senhores, afinal de contas, isto é a América, não o Zimbábue. Embora estejam tentando muito nos transformar justamente nisso, sim, seja uma república das bananas, ou Margovu, ou qualquer outra república, ou simplesmente em tirania, ditadura e coisas do tipo. Nos vemos no próximo episódio.